grande alegria de estarmos juntos e principalmente de grande conhecimento. Para a gente dar aquela relaxada depois da conversa, nos encontrarmos um tempão. Vamos pedir, Carol, fazer uma musiquinha aqui para botar o ambiente bem tranquilo para a gente, por favor. Bom dia a todos. Bom dia. Casa florida, casa iluminada. E hoje nós vamos então iniciar a nossa harmonização, mentalizando, acalmando o nosso coração, serenando nossos pensamentos e já mentalizando um dos nossos objetivos com a mediunidade, que é o de darmos a nossa pequena contribuição, bem pequenina, mas uma contribuição importante para levar o coração dos irmãos que estão em sofrimento, que estão na escuridão, e o nosso próprio coração para mais perto da luz de Jesus. Essa luz que nos purifica, essa luz que ilumina nossos caminhos, que clareia nossos pensamentos, que vai varrendo as nossas sombras. Vamos cantar juntos, então, a música Vinde a Luz, de Elizabeth Lacerda. Podem acompanhar. O Senhor está presente em tua vida. Ele quer te revestir de esperança, lançar fora todo mal que te aprisiona e das trevas libertar teus pensamentos. O Senhor é piedoso e compassivo. Os teus erros não te abandonarão. Muitas oportunidades chegarão a ti. No caminho certo te conduzirá. No caminho certo te
conduzirá ave de luz, saia dessa escuridão. Rei de luz, é Jesus que estende a mão. Força e coragem, não desistas da jornada, que a bênção do Senhor te alcançará. Ave de luz, saia dessa escuridão. Rei de luz, é Jesus que estende a mão. Força e coragem, não desistas da jornada, que a bênção do Senhor te alcançará. Rei de luz, Rei de luz, força e coragem, não desistas da jornada, que a bênção do Senhor te alcançará. Te alcançará. Vamos à leitura da página edificante para começarmos os trabalhos na manhã de hoje. A mensagem, a página é de acordo com o capítulo 30 do livro Convites da Vida, psicografado por Divaldo Pereira Franco, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles. Vamos à leitura. Convite à mediunidade. Ora, há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios e um mesmo é o Senhor. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículos 4 e 5. Médiuns, mediunidades. Médiuns todos os somos, e mediunidades possuímo-las todos nós. Aprimorá-las ou descurá-las, relegando-as a plano secundário, é responsabilidade que cada um exerce mediante o próprio arbítrio. A argila maleável, nas mãos do oleiro, é a médium do vaso. O ferro, em ignição, na bigorna e malho do operário, é médium da forma que plasma. Deixando-se conduzir pelas mãos do operário divino, o homem modela e executa as construções mentais superiores, tornando-se cooperador na obra de nosso Pai. Recalcitrando a inspiração elevada, deixa-se maleável arrastar por outras ondas de pensamento, colaborando às vezes inconscientemente na formação das paisagens de dor, de sombra e de desdita, para os outros como para si mesmo. A verdade é que todos estamos interligados em ministério mediúnico ativo, incessante, graças aos múltiplos dons de que nos achamos investidos. Vinculados, espírito a espírito, pelo impositivo da evolução, desde que constituímos famílias que formam a grande família universal, sintonizamo-nos reciprocamente pelas afinidades e aptidões, ideais e desejos em conúbio imenso, de que somente o amor consegue os objetivos elevados, libertadores. Assim sendo, medita nas possibilidades mediúnicas de que te encontras possuído e eleva-te pelo exercício das ações nobilitantes, de modo a desdobrares os recursos positivos na realização do bem a que o Senhor a todos nos convoca. Certamente, uns estão melhoramente aquinhoados,
pelas faculdades mediúnicas que lhes são concedidas, para a própria edificação à luz consoladora da doutrina espírita, que é a única diretriz segura com Jesus para o ministério abençoado de iluminação na Terra. Se, todavia, não experimentares os sintomas mais evidentes da mediunidade, transforma-te espontaneamente em instrumento do amor e acende a lâmpada do auxílio fraterno no coração, a fim de que a caridade te transforme em médium da esperança entre os que aspiram a um mundo renovado e ditoso para o futuro desde hoje. Assim seja, né? Obrigado, Luciano. E a nossa prece vai ser com música. Carol vai fazer a nossa prece cantada. Vamos fechar os nossos olhos e vamos levar os nossos pensamentos à espiritualidade amiga presente aqui na casa, aos nossos mentores, nossos amigos espirituais e a Maria. Bendita
Bom dia, meus queridos irmãos. Faz aquele bom dia, minha gente. Isso. Agora a gente sentiu vibração, não é mesmo? Da próxima vez vocês me avisam que vai cantar Ave Maria primeiro para eu poder me equilibrar, porque eu desequilibro toda vez que eu escuto, né? Não consigo depois se concentrar, é difícil dessa. Mas parabéns à minha querida, né? Sempre cantando com o coração, né? Com o coração e com a alma. Então, é uma alegria muito grande, meus queridos irmãos e irmãs, estarmos nesta manhã reunidos, casa cheia, coisa espetacular. E ai de vocês se não me chamarem para fazer as coisas, viu? Ai de vocês. É uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês, de trazer, né, o abraço dos nossos irmãos e irmãs lá de Itaboraí. Quer dizer, daqui de Itaboraí, né? A gente fala assim, lá de Itaboraí, mas Itaboraí e Maricá são vizinhos. A gente às vezes esquece, porque tem uma serra que nos divide, né? Mas é só físico, né? É só geográfico, né? Porque os corações já estão reunidos há bastante tempo, né? Uma alegria muito grande. Recordo-me, né, dos tempos passados em que a gente começou no movimento praticamente junto, e a minha amiga Ivonete, né, tivemos aí alguns trabalhos no Hereu, depois nós tivemos o próprio, né, encontro aqui na região, foram bastante as atividades, já se vão mais de 20 anos aí de relacionamentos, né? E eu, como sou encantado e apaixonado pelo mar, não foi difícil de gostar de Maricá, né? Assim, por isso até que eu vim de azul hoje, em homenagem ao mar, né? Uma coisa maravilhosa. Meus amigos, então eu trago um abraço da nossa Casa Espírita Nair Cruz, lá de Itaboraí. Fica bem no trevo, né, de Manilha, onde eu costumo dizer, começa ou termina a sua aflição por causa do engarrafamento, né? Ou começa ali a sua aflição ou termina ali, nossa, Manilha, ou então, ai, graças a Deus, Manilha, né? Ou de um lado ou de outro, sempre engarrafa ali, é muito normal. E nessa manhã eu tenho aí a grata alegria de trabalharmos um tema que é muito importante para todos nós. E ao ser convidado, primeiramente fiquei muito feliz de poder retornar a esta temática, que já fazia algum tempo que eu não falava sobre mediunidade. E aí eu imagino que todos aqui neste ambiente já conhecem mediunidade, já ouviram falar de mediunidade, já estiveram em reunião mediúnica, já leram livros, né, psicografados, e muitos deles frutos, inclusive, do próprio trabalho em várias reuniões mediúnicas. Estamos numa doutrina que surgiu a partir de comunicações espirituais que, no primeiro momento, eram tidas até como brincadeiras, né, nos salões, as mesas giravam, os objetos se deslocavam, pancadas eram ouvidas e nada daquilo era compreendido, nada daquilo era entendido, ou era colocado na conta de alguma coisa que não fosse séria, até que um jovem, né, quer dizer, não tão jovem, né, mas que algumas jovens, pode-se dizer, começaram a sintetizar de forma mais direta esses conhecimentos, que depois o professor Rivaio, né, nosso querido Allan Kardec, começou a estruturar de forma a que pudéssemos dar continuidade a esses entendimentos. Então, nós somos produto de várias reuniões mediúnicas, podemos dizer assim. A nossa doutrina nasce da comunicação dos espíritos. Kardec tem um cuidado primoroso na introdução de O Livro dos Espíritos, detalhando, ele começa detalhando o sentido da palavra, para que não houvesse confusão naquela época. Porque nós que já nascemos com a doutrina, pelo menos nesta existência, já em desenvolvimento, nós já nos acostumamos com a palavra Espiritismo. A palavra Espiritismo já nos é alguma coisa muito conhecida, mas ela não existia. A gente sempre tem que lembrar desse detalhe, porque em algumas traduções, inclusive bíblicas, eles vão utilizar a palavra Espiritismo dizendo que próprio Moisés condenou o Espiritismo, né?
E aí a gente vai perguntar, poxa, mas se a palavra surge em 1857, que premonição foi essa, né, que Moisés, né, quase 4.000 anos atrás, ou um pouco mais, talvez, dependendo aí da idade, como que esse espírito, né, naquela época, já poderia estar prevendo o espiritismo? E é importante lembrarmos que quando nós fazemos referências ao espiritismo, nós não estamos fazendo referência à conversa com os mortos, nós estamos conversando com os desencarnados, nós estamos conversando com aqueles que estão vivos, porque o espírito ele não morre, nós sabemos disso. Ele tem o seu início, mas ele não tem fim. Nós somos infinitos e estamos neste trabalho já faz algum tempo de reencarnações e reencarnações. E aí, como o tema é mediunidade, nós temos até a primeira parte, que nós estamos aí até 10h40. Está ótimo. Vai dar tempo de trabalhar direitinho. Então, nós vamos falar um pouco, e aí, quando foi solicitado, aí conversei com o Sérgio, conversei com a Marli, conversei com outros irmãos aqui do Conselho também. Estivemos agora recentemente reunidos no Ereu que passou, né, lá em Niterói, também a retomada dos encontros do Ereu presenciais, tudo isso para que pudéssemos trazer algo que chamasse-nos mais atenção, né? Então a gente faz aquele tradicional, né, censo, mais ou menos, não precisa levantar a mão, né, assim para que ninguém fique constrangido. Mas todos aqui já leram, não precisa levantar a mão, todos aqui já leram o Livro dos Médiuns? Todos aqui já fizeram a leitura ou estudaram as apostilas da FEB de mediunidade? Todos aqui conhecem aquelas obras mais aplicadas à mediunidade? Todo mundo aqui já leu Obsessão, Desobsessão de Sueli Caldas Schubert? Todo mundo aqui já estudou Tormentos da Obsessão? Todo mundo aqui já leu Os Mensageiros? Todos aqui já conheceram as obras, né, que tratam da mediunidade como um processo de desenvolvimento e não obrigatoriamente um castigo, e a gente vai trabalhar muito sobre isso, porque às vezes, por que eu estou falando isso, meus irmãos? É porque às vezes o senso comum nos leva, né, a um entendimento de que mediunidade é castigo, de que mediunidade é comprometimento, somente comprometimento com o passado, e quanto mais mediunidade o espírito tem, ou o médium, né, tem, mais compromisso com o passado ele tem. Mas aí vai funcionar assim, quando você fala assim, bom, então Chico Xavier, meu Deus do céu, né, o que será que ele não aprontou no passado? Vocês estão vendo como é que o senso às vezes nos leva a uma condição, não, mas o Chico não, mas opa, peraí, você falou que mediunidade é castigo, que ele está pagando pelo que ele fez no passado, não é assim? Então, não necessariamente nesta mesma ordem. É quando, como nós falamos de um processo de evolução, e aí começamos a falar, não, porque nós temos que trabalhar a caridade, temos que ajudar os necessitados, temos que ajudar os aflitos, assim como o doutor Bezerra fez e tudo mais, mas era doutor Bezerra, tá, mas era espírito como nós, não é assim? E aí, quando foi falado isso, veio à minha mente, primeiro, que deveríamos conversar, ou refletirmos um pouco, sobre o nosso papel de espírito nesta parada. O que nós estamos fazendo enquanto espírito no contexto da mediunidade? Ou como a mediunidade tem nos auxiliado no processo mesmo de desenvolvimento espiritual. Nós temos aproveitado a comunicação dos espíritos para que possamos verdadeiramente trabalharmos o nosso melhoramento? O espírito chega lá na reunião, todo mundo, essa aqui eu quero saber, pode levantar a mãozinha. Todo mundo aqui já esteve ou está numa reunião mediúnica? Levanta a mão. Que beleza. Então quando eu começar a falar aqui não tem mais dificuldade, né? Todo mundo já está estudado, todo mundo gabaritado, isso é uma beleza. Talvez eu até fale coisas que vocês já conheçam. Talvez até eu não agrade às vezes no que eu vou falar. Mas pode ter certeza que é de coração, né? Não estou aqui para discordar de nada, estou aqui para trazer a reflexão daquilo que o próprio Kardec traz para nós, das preocupações que nós temos que ter em relação à mediunidade, dos inconvenientes que podem surgir pela prática inadequada, pela não compreensão daquilo que nós estamos fazendo,
da nossa liberação mental de que o compromisso nosso é com Jesus, né? É com a espiritualidade, é com o desenvolvimento, mas antes de tudo, conosco mesmos. Então não adianta nós trabalharmos, estudarmos, irmos para a reunião mediúnica, fazermos acontecermos, se nós não compreendermos o nosso papel dentro desse contexto. Nós somos parte integrante desse todo. E aí todos nós já sabemos que somos médios, né, em maior e menor grau, isso já nos é muito conhecido, né? Assim, que toda reunião tem que ser um conjunto, né, de elementos e de pensamentos. Kardec vai nos falar sobre, no livro dos médiuns, sobre o número, né, de pessoas que tenham que ter ali participantes da reunião. O ideal é que seja um número não tão grande. E aí, Isalmino Zimmermann, no livro Teoria da Mediunidade, vai nos dizer que tem que ser um número de pessoas que se possa ter uma fraternidade, um conhecimento e um relacionamento. Então, agora a gente já começa, né, a construir um entendimento de que a reunião mediúnica é parte dos trabalhos que acontecem numa casa espírita. É parte. O trabalho da casa espírita tem que ser a divulgação da doutrina, a prática da caridade e o auxílio àqueles que estão desencarnados. O César Perry já nos falava que a reunião mediúnica é uma oportunidade de celebrarmos o modo pelo qual a própria doutrina se iniciou. Então é uma forma de quê? De celebrarmos como se deu tudo, como é que começou tudo. Mas não podemos ficar com a impressão de que nós, nas nossas reuniões mediúnicas, nós vamos liberar, entre aspas, o umbral. De que nós vamos resolver o problema da humanidade nas nossas reuniões. Não vamos, minha gente. Proporcionalmente falando, né, se colocarmos o número de pessoas, ou melhor, o número de reuniões mediúnicas para o número de espíritos que estão desencarnados no umbral, nós teríamos que estar numa ininterrupta reunião mediúnica. Todos. Não é assim? E a gente não ia dar conta. Provavelmente nós íamos desencarnar e aí no próprio processo já estamos dando comunicação na própria reunião que a gente estava participando, porque a gente não ia dar conta. Porque não é uma produção em série. É isso que eu quero dizer. Não é uma produção em série. Não adianta aí. Por que a instrução, e a gente vai falar um pouco sobre a fadiga, que como qualquer outra atividade pode gerar fadiga, cansaço. Porque é um processo de energia que está envolvido ali. Não é assim? Então, para isso, eu tenho que ter noção de que não preciso ficar ali, né, aquele encarreirado de espíritos e vamos liberar espíritos. Não, isso não é uma produção em série. Porque não adianta nada atendermos 200 espíritos de uma só vez se eu não consigo aprender uma coisa só que um deles fala. Porque esse é o objetivo. Os espíritos estão nos falando do outro lado, né? Como eles estão, as dificuldades que eles estão passando, para que nós não passemos. Tem uma função pedagógica na reunião mediúnica que a gente às vezes esquece. A gente acha que nós é que estamos fazendo o favor. Nós estamos aqui fazendo um favor, olha, essa semana, meu Deus, olha, só foi espírito endurecido. Dessa vez nós conseguimos faxinar o umbral, não é assim? Bobagem. Aí saímos de lá de dentro orgulhosos, não é assim? Foram mais de 343 mil espíritos atendidos na reunião hoje, minha gente. Batemos o recorde. Sabe aqueles negócios de meta? Né? Quem trabalha em banco sabe, né? Você nunca alcança aquela meta. Não é assim? Que a meta sempre sobe. Quando você acha que aproxima da meta, a meta... Não, se você conseguiu chegar aí, a gente pode subir mais um pouquinho. E aí ficamos nessa busca incessante, sem aprendizado. E o que o nosso espírito está se modificando em relação a isso? Esse aqui é o pensamento. Então a nossa reflexão hoje começa lá do começo mesmo, viu? Vamos falar sobre os prolegômenos. Como é que a gente troca aqui? Nos prolegômenos, que é aquilo que deve ser dito antes, que está lá após a introdução do Livro dos Espíritos, né? Quando tem um grupo de alguns espíritos ali não muito conhecidos, né? O Espírito da Verdade, João Evangelista, tantos outros, né, que estavam naquele primeiro momento, e a gente fica imaginando o que foram essas primeiras reuniões mediúnicas, né, que só tinha o pessoal do alto escalão, né, assim,
estava todo mundo lá participando, o próprio Kardec conversando com o Espírito de Verdade. Gente, aquele diálogo de Kardec está lá em Obras Póstumas, né? Quando esse nome falha a memória, o título é Minha Missão. E ali aquele diálogo, né? Só alguém, né, daquela condição, né, de Kardec, aquele espírito naquela condição para dialogar com o Espírito da Verdade. E sem medo, né, mas com respeito. Quantos de nós, eu por exemplo, não daria conta que eu ia começar a chorar, mas a gente começasse, que é o Espírito de Verdade que está falando, pronto, já começava a chorar, interrompia, né, o processo. E ele não, ele foi até o fim. Olha, mas e se eu não quiser? Que é uma coisa que nós vamos falar mais ali na frente. E se eu não quiser? E o Espírito da Verdade, olha, não tem problema. Outro vai seguir, né? Porque o momento é este. Kardec tem uma fala impressionante, né? Profética, em que ele fala que estava ali se colocando à disposição, né? Olha, eu estou aqui então faça, né, em mim a vontade, a sua perfeição. E ele vai dizer assim: talvez as forças me traiam, mas eu estou aqui à disposição. E o que foi que aconteceu, né? Acho que 13 anos mais tarde, as forças que o traíram, né? Ele tendo ali o seu aneurisma cerebral caindo fulminantemente, encerrando a sua trajetória brilhante, pode-se dizer aqui. Então, Kardec também teve a opção de não fazer. E nós vamos falar um pouco sobre isso lá na frente. Os prolegômenos dizem o seguinte, que as comunicações entre o mundo espírito e o mundo corpóreo estão na natureza, na ordem natural das coisas, e não constituem fato sobrenatural. Tanto que de tais comunicações se acham vestígios entre todos os povos e em todas as épocas. Hoje se generalizam e tomaram patentes a todos, né? E aí, mais à frente, outro pedaço ainda. Lembra-te de que os bons espíritos só dispensam assistência aos que servem a Deus com humildade e desinteresse, e que repudiam a todo aquele que busca na senda do céu um degrau para conquistar as coisas da terra, que se afastam do orgulhoso e do ambicioso. Aqui são os, como eu disse, né, Espírito de Verdade, João Evangelista, Paulo, todos aqueles que foram os grandes na construção da codificação. Eles colocam logo após, Kardec colocou essa mensagem logo após a introdução, porque primeiro que ele explica muito bem o que é doutrina espírita, o que é espiritismo, né? O que é a alma, quais são os entendimentos, como é que se deu os movimentos. E aí ele entra com a mensagem dos prolegômenos para que pudesse então iniciar as perguntas e as respostas como nós conhecemos. Então não é de hoje, não é de ontem, isso é importante a gente sempre lembrar. Mediunidade não é exclusividade do espiritismo. Hoje muitas doutrinas, inclusive protestantes, estão trabalhando descaradamente a questão da mediunidade, com revelação, com consulta, com tudo que vocês podem imaginar. Só utilizando-se de nomes diferentes. Não é isso? E também aí a gente já desconstrói aquela ideia de que não, a gente não pode conversar com os mortos, né? Assim, e aí a gente vai falar, não, eles não estão mortos, eles estão vivos. É a mesma situação. E aí quando diz assim, não, Moisés disse que não podia conversar com os mortos. Ora, Jesus conversou com o morto à vontade. Não é isso? Ah, não, mas Jesus... Não, peraí. Pode ou não pode conversar com os mortos? Elias estava morto quando Jesus conversou com ele, não estava? Moisés, quando estava lá, também já estava desencarnado e o próprio Moisés cairia em contradição, não é assim? Se não pode conversar com o morto, porque ele morto está ali conversando. Então Kardec nos prepara, e os Espíritos nos preparam para esta transformação que a humanidade precisa passar, que está numa das potências da alma que Leon Denis vai nos falar, no sentido de que é uma forma de nos comunicarmos extremamente afinada, extremamente apurada, que é a mediunidade. Nós não temos como comparar os meios de comunicação, e olha que hoje nós estamos na era da tecnologia, da informação, de comunicação, de tudo que a gente poder, assim,
quando a gente era, todo mundo aqui já tem mais de 15 anos, né? Tem apenas 2 ali que eu acho que tá recentemente passado os 15, mas a maior parte aqui já tem mais de 15 anos, não é isso? Muito bem. Então nós, quando éramos ali jovenzinhos, mais jovenzinhos do que somos hoje, né? Porque nós só somos jovens há mais tempo, não é assim? Muito bem. Né, Ivonete? Viu? Jovens há mais tempo, não é mesmo? E aí, até abrindo parênteses rápido, não sei se vocês viram essa semana, eu tenho que falar essas coisas porque eu fico assim impressionado, né? Não sei se vocês viram uma reportagem de um grupo de pessoas que estão hoje no mundo trabalhando para não envelhecer. Eles querem buscar a bendita da fonte da juventude, né? E aí estão pensando, inclusive, em conseguir um espaço num país e fazer um território, né? Um país dedicado somente àqueles que não querem envelhecer, para que se possam utilizar vários elementos químicos, né? Testes e mais testes para poder se manter mais tempo o corpo físico. E aí, gente, eu vi ali atrás que tem o livro dos Espíritos a R$15, não é isso? Ou R$25. Dá um livro desse para eles lá para descobrir que a vida vai continuar, gente. Não é isso? E esse aqui vai acabar. Eu quero outro novinho em folha. Não é mesmo? E ficar com esse negócio aqui, mas não, daqui a pouco ele já começa a não dar jeito, não é assim? Depois que passa dos 15 anos, 16, 17, né? Já vai ficando um pouco diferente, não é mesmo? Mas tá bom, porque esse corpo que nos foi dado, né? Esta porção material, como diz a poesia, esta parte que nos cabe nesse latifúndio, não é assim, minha gente? Então nós vamos viver com ele. E aí depois terminou esse, vem o outro, novinho em folha. Vocês já pensaram que espetáculo? Aí a pessoa quer ficar passando plastique, né? Fazendo lanternagem, recalchutagem. Ah, pelo amor de Deus, não é mesmo? Esse aqui já deu, quando venceu o prazo de validade, vamos embora, né? Dando graças a Deus, fazendo como o Francisco de Assis fez, foi lá e beijou o seu corpo, né? Agradeceu a natureza, aquela porção de matéria que lhe foi emprestada enquanto estava aqui, e o espírito foi embora, não é assim? Até porque aquele já sai assim, né? Já sai só com Cristo recebendo, não é mesmo? Então, já vai com Deus, né? Vai com Jesus, com Maria, todo mundo aquele carreado danado, não é assim que acontece? E aí o corpo fica e vai voltar a compor a natureza e seguimos nós. Então veja, estamos, né, no século 21, 2023, nós tínhamos medo do mundo acabar no ano 2000, não é assim? Ficávamos com aquele medo, aquele temor danado, e nós tradamos para lá, nós tradamos para cá, porque no ano 2000 vai passar. Aí passou 2000, fomos reagendando o final do mundo, não é assim? Vamos reagendando, até 2012. Gastei um monte de dinheiro com roupa para o final do mundo e o mundo não acabou, não é assim? Porque nós ainda sofremos, nós não exatamente, né? Mas a humanidade sofre ainda muito dessa tensão da falta de perspectiva de continuidade da vida. E a vida é infinita, minha gente. E aí nós estamos presos a esses detalhes. Então não é a doutrina espírita que fala sobre isso. O mundo inteiro sempre falou. Todas as doutrinas falaram da continuidade da vida. Se há uma coisa que pode gerar conflito é a reencarnação. Essa pode. Mas a continuidade da vida, toda doutrina acredita, né? E outras até aceitam a própria reencarnação. Mas tem umas que vão jurar de pé junto que não existe, não é assim? Mas todo mundo sabe que existe. E aí nós vamos falar um pouco sobre a questão da evolução do espírito, né? Eu vou dar um passo atrás para depois dar 2 passos mais qualificados para frente. Então a gente precisa sempre pensar no seguinte: o que é que nós estamos fazendo aqui? Né? E aí também da mesma forma, as perguntas filosóficas mais antigas que nós temos, não é assim? De onde eu vim, o que eu sou e para onde eu vou. O Espiritismo responde. Graças ao trabalho da mediunidade e à colaboração de tantos espíritos. E aí na questão 132 do Livro dos Espíritos, como eu falei para vocês, não tem muita novidade. Qual é o objetivo da reencarnação? Para que serve isso? Porque primeiro eu posso ser contra, por não aceitar, por achar que não, eu tenho medo de voltar, aquelas coisas todas, né? Assim? Então ficamos, e o engraçado é que o medo nos acompanha, tanto sair daqui para lá, de volta, quanto de lá para cá. A gente tem mensagens de espíritos que falam do medo, da preocupação de reencarnar, assim como muitos de nós temos também preocupações ainda para desencarnar, não é assim?
E aí, o que é o objetivo nosso? Então, os Espíritos respondem, Deus lhes impõe a encarnação com o fim, né, qual o objetivo da encarnação? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Então a gente só conseguirá ser espírito mais evoluído tendo passado pelas vicissitudes da matéria. Porque aqueles espíritos mais evoluídos também o passaram. Então nós vamos vencendo as dificuldades da matéria, porque nós sabemos que conforme vai evoluindo o espírito, vai evoluindo a matéria. Então daqui a pouco nós estaremos em corpos muito mais sutis do que esse que nós temos hoje. E as nossas alimentações, as nossas dependências físicas, os nossos pensamentos, tudo estará mais desenvolvido do que estamos agora. Mas já estamos num corpo bem melhor do que aquele que nós tínhamos lá no princípio, não é assim? Hoje aqui quem está sentindo frio está agasalhadinho. Vocês imaginam ter que lutar no tempo, né? Muito pelo, com muita dificuldade, sem entender nada, né? O determinismo é que nos comandava, e hoje a gente já tem a capacidade intelectual, a gente já tem o nosso livre-arbítrio, a gente tem o conhecimento, tem a ciência que nos auxilia, que nos guarda, que nos promove aí a prolongar a nossa vida com qualidade, não esses prolongamentos que eu estava falando, né? Para você ficar aqui pelejando para poder, né, não voltar depois. Ainda tem gente agora congelando o corpo para poder voltar depois. Quer dizer, são coisas que, né, difíceis, mas temos que vencer as vicissitudes, elas fazem parte do nosso contexto, né? É isso que a gente tem que lembrar. Mas continua a resposta, né? Que muitas das vezes a gente esquece dessa segunda parte dessa resposta. A gente só fala a primeira, mas tem um outro fim, e os Espíritos respondem. Visa ainda outro fim da encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Como? Na obra da criação? Sim. Nós somos copartícipes com Deus. Porque se assim não fosse, nós não estaríamos trabalhando até hoje. Porque Jesus já falou que ele e o Pai trabalham, não é assim? E nós também devemos trabalhar. E o trabalho, como diz os Espíritos, é sempre o quê? Uma ocupação útil. Então nós temos que dar utilidade à nossa vida. E aí, mais segue à frente. Para executá-lo é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir daquele ponto de vista as ordens de Deus. E completam os espíritos, é assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Esse é o nosso trabalho. Então, se nós estamos estudando mediunidade, nós precisamos refletir, enquanto espírito, o que a mediunidade tem melhorado em mim? Ou a mediunidade tem me feito mais vaidoso, mais orgulhoso, achando que eu sou, né, o supra-sumo da casa espírita, não porque eu recebo os espíritos, que eu recebo e tal. Porque o risco da vaidade na mediunidade é você simplesmente ter o afastamento dos bons espíritos. E aí você começa a mistificar. E o bom espírito afastando, você meio que força a presença desses bons espíritos, e aí começam os oportunistas a chegarem. E aí é um perigo danado. E por que a gente tem que estar sempre atento? Então não pode ter o médium preocupação de ser avaliado, de ser criticado. O crítica no bom sentido também, né? Não é só no sentido negativo. Crítica não pode ser um entendimento somente negativo. Mas por isso precisamos ter pessoas relacionadas, né, com responsabilidade naquilo que está sendo comunicado. Porque o médium tal foi que comunicou. Ora, mas esse médium não pode falhar? Qualquer que o seja, todos nós somos falíveis. Os médios com mais ou menos, né, digamos, mais patente ali neles a questão da mediunidade, os médios que têm muita mediunidade, os médios que comunicam com espíritos de grande elevação, todos eles podem falhar. E ao longo da história a gente viu isso, em várias situações. Assim? Por quê? Existe a pessoa do médium e existe a pessoa dos espíritos que se comunicam por aquele médium. As identidades são separadas, não pode se confundir. E eu vou lembrar do nosso grande estudioso da doutrina espírita,
está encarnado ainda, eu vou lembrar o nome dele daqui a pouco. Ele nos fala o seguinte, que nós perdemos um pouco daquilo que Kardec tinha de muito, que era o conhecimento, sobre o conhecimento universal dos espíritos. A gente começa a, dada a vida, né, e o trabalho, às vezes, das pessoas, a gente acata e acolhe as mensagens por elas recebidas, sem tirarmos, às vezes, ou deixarmos um pouco de olhar crítico sobre aquilo que está sendo colocado. É o controle universal dos espíritos, é o do conhecimento universal dos espíritos, ou seja, nós deixamos isso um pouco de lado. Beleza. E aí, quando a gente deixa de lado, a gente tem que ter uma referência. Qual é a nossa referência? A codificação espírita. O que aquela mensagem está contradizendo em relação à doutrina espírita? Então, quando eu vejo uma doutrina, qualquer que seja, pregando algo que é contrário ao Cristo e se diz cristã, está errado. Não está? Então, qualquer mensagem que venha, seja o médium que for, contrária à caridade, contrária à fraternidade, alguma coisa está errada. E eu não preciso também execrar o médium, não preciso lançá-lo, né, na Medina, né, como fala na novela. Eu não preciso colocá-lo, jogá-lo no vento. Não. Acolhê-lo, né, e mostrar, olha, meu irmão, eu acho que isso aqui não está de acordo com a doutrina que nós estamos pregando. É esse bom senso que nós temos que ter, que não precisa ser violento. A gente está perdendo um pouco do bom senso, né? E aí a gente às vezes fica tomando muito, né, esse lado de cá, o lado de lá, e a gente fica naquele embate e sem produzir alguma coisa. E em todo embate a gente sempre fica perguntando assim, quantas cestas básicas a gente reuniu naquelas discussões sem sentido na internet? Quantas cestas básicas? Ah, mas a gente não estava falando de cesta básica, tá, mas quantas que nós conseguimos reunir neste processo? Foram muitas? Foram poucas? Não foram. Então é nesse sentido que nós temos que pensar a nossa atividade enquanto espírito dentro do contexto da mediunidade. O que nós estamos contribuindo? O que nós estamos aprendendo? O quanto que nós estamos nos transformando? É nesse sentido. Porque não dá mais tempo, minha gente. Porque a gente fica sempre assim. É outra coisa que aí é mais específico aos espíritas. Vivemos reagendando, né, a chegada do mundo de regeneração. Não é assim? Não, porque teve uma mensagem do Chico que falava mais ou menos o ano tal. Teve uma mensagem do Chico que falou não sei das quantas. Teve uma mensagem do Chico, não, porque o ano é o ano tal. Aí nós ficamos, às vezes, naquela expectativa e nós não nos regeneramos enquanto espíritos. Porque na questão 1019 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona as entidades superiores se, porventura, o reino de Deus haverá de ser instalado aqui na Terra. Os Espíritos respondem que sim. Mas, havia mais, dependerá de que aqui estejam espíritos em condições para tal. O problema não é a Terra. O planeta está no seu processo, não é assim? Vai alinhar o eixo, vai se ajeitar, vai arrumar. Geologicamente ela está no seu processo, é um corpo vivo também. Agora, os espíritos que aqui estão é que vão fazer a diferença. Então não adianta falarmos e ficarmos esperando uma data se nós não estamos antecipando essa data, porque essa data pode ser antecipada. Depende de nós. Então, tomemos muito cuidado com isso, porque senão a gente fica muito assim parado. Ah, bom, vou esperar chegar o ano 2034. Em 2034 a regeneração vai chegar. Eu estou aqui, ó, encostado. Não, vai chegar. Não, vai chegar, 2034. Falta quanto tempo daqui até 2034, minha gente? Vocês acham que em 11 anos a gente resolve o problema da fome na África? Gostaria muito. Será que nós vamos conseguir reconhecer as pessoas doentes, né, abandonadas nas ruas, nos sertões, em qualquer lugar? E em 11 anos todo mundo vai ter uma casa, uma alimentação, uma dignidade, todas as crianças estarão estudando, todos os idosos estarão acolhidos, terá comida para todos no mundo. Será que nós teremos? Então, tomemos muito cuidado com isso.
Porque a pergunta é, o que eu estou fazendo para que isso aconteça? Ah, mas a obra é muito grande. É, mas toda a construção é feita de tijolo por tijolo. Não é assim? É tijolo por tijolo. A gente não vai, de repente, e às vezes o espírita tem aquela ideia, não, nós temos que fazer todo mundo acreditar em espiritismo para que o mundo melhore. Vai dar certo isso? Não vai. Nós vamos ser católicos, protestantes, umbandistas, candomblecistas, judeus, muçulmanos, hindus, espíritas e as variações todas do cristianismo, cada um dentro do seu quadrado, não é assim? Fazendo a lição que nos foi dada, porque nenhuma doutrina religiosa prega a morte do outro. O que acontece é que existem as pessoas desequilibradas dentro das doutrinas e que geram o fanatismo. Em todas. Em todas. Assim? Então, o cuidado que nós temos que ter conosco mesmos, para que não se fale depois mal da doutrina, não se fale mal da mediunidade. Porque os espíritos me falaram, porque os espíritos me disseram, que os espíritos... Mas o que Jesus lhe diria? Vamos focar no mestre? Vamos levantar mais um pouco e verificarmos a luz de fato, Então, é importante lembrarmos disso. E aí, seguindo, até ontem, o nosso irmão estava aqui também no evento que teve ontem sobre o encontro estadual do SAPSE, do Serviço de Assistência e Promoção Social Espírita, foi lido uma página, eu aproveitei e já trouxe um pedaço dessa página, já que nós estávamos falando sobre mediunidade, em que diz assim: ninguém pode assistir a outrem com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Ninguém medicará com proveito se não adquiriu o espírito de boa vontade para com os que necessitam. E ninguém ensinará com segurança se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo, no que se refira à compreensão e aos auxílios fraternais. Então a gente precisa lembrar disso, que no trabalho da mediunidade nós temos que ficarmos nesta via de mão dupla. Nós aprendemos e esclarecemos os espíritos que se comunicam. Aprendemos e nos esclarecemos com os espíritos também. Então nós esclarecemos a eles e eles nos esclarecem. Por isso que o trabalho do esclarecedor, do doutrinador, ele deve estar sempre auxiliado ali. Aquele médium que não está dando comunicação na hora tem que vibrar positivamente pelo esclarecedor e não ficar torcendo para o espírito, Porque às vezes tem gente que fica torcendo para o espírito. Vai lá, meu irmão, derruba ele, na hora da esclarecedor. Aí eu tenho ali um certo desafeto com o esclarecedor, aí você já fica assim, eu quero ver ele agora, vai espírito, fala, fica lá. Essa é a função de quem não está recebendo comunicação na reunião? Não. Eu tenho que vibrar e escutar, porque às vezes ele vai falar um problema que ele está passando que é o mesmo que eu estou passando. E olha o estado de descontrole que está o companheiro. Então, é isso que a gente precisa. E aí, quando eu falava de Jesus, minha gente, eu falava sobre isso aqui, do que Jesus nos falou, daquilo que ele trouxe para nós, dessa reflexão e preocupação. São duas frases, Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Então, aonde quer que estejamos, que a gente seja aquele sabor, aquele tempero, dê o tempero que precisa dar, não é assim? Agora, a gente sabe que o sal ele tem uma característica muito interessante. Ele apura o sabor, mas se você colocar demais, estraga. Não é assim? Salvo naquelas condições de você conservar alguns produtos, você vai utilizar o sal também para conservar. Mas nós, na nossa utilização, muitos têm que tirar em alguma fase da sua vida o próprio sal, não é assim? Mas o sal é aquele que apura o sabor. E a luz é aquilo que nós estamos vendo aí, Que dia maravilhoso. Estava até fechado o tempo, Parecia que ia chover e tal. De repente vem essa manhã maravilhosa. Porque o que existe, meus irmãos, é a luz. Assim, a sombra é a falta da luz. Não existe o escuro. Quando a gente descobre isso, não é uma coisa fantástica? O escuro não existe. O que existe é a falta de luz. Então a luz é que é a presença, a luz é que é a vontade divina, é a luz que está dentro de nós. E é esse sentido que nós temos que colocar na nossa vida.
Porque às vezes as coisas vão, né, de um jeito que parece que não vai dar certo. É o barco sendo sacudido na tempestade, mas nós estamos com quem no controle? Jesus. Pode a embarcação entortar, pode a embarcação virar, pode sacudir para lá, sacudir para cá, sopra os ventos, sacode o mar, mas quem está com o timão? Né? Quem é que está segurando ali o nosso barco? É Jesus. E quanto mais a gente se aproxima da luz, naturalmente que mais vai projetando sombra. Mas as sombras não vencerão. E aí o que a gente precisa fazer enquanto Espírito? Lembrar disso, que somos luz, que somos sal da terra, luz do mundo. E que segundo o próprio Jesus, nós podemos fazer o que ele fez e muito mais. Então ele nos coloca nesse contexto de evolução. E aí a gente precisa pensar e evoluir nesse sentido, né? E aí seguindo vamos falar então da mediunidade. Agora nós já estamos nos entendendo como espíritos. Primeira coisa, a gente tem que se entender como espírito que está no processo de evolução, que vai vencendo as dificuldades desta vida, as vicissitudes que nos foram apresentadas ali na questão 132, mas que nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo, que Jesus nos quer bem e está do nosso lado. Como disseram ali os Espíritos no princípio, aqueles que se colocam do lado de Deus, que praticam a caridade, se afastam dos ambiciosos, dos orgulhosos, serão apoiados. Porque quando a gente anda com a luz se faz. Quando a gente está do lado dos bons Espíritos, que as nossas atitudes também são fraternas e caridosas, nós recebemos o auxílio que vem do mais alto. Ou alguém tem dúvidas a respeito disso? Dificuldades todos nós temos. E vamos ter algumas outras ainda. Porque falando sobre o processo de regeneração, nós estamos num contexto, né? Ontem a Teresa Quintas esteve lá conosco na nossa casa, dizendo assim, que está assim meio virado porque nós estamos fazendo a faxina. E toda a faxina, né, a gente joga tudo para cima, não é assim? Bota tudo em cima, vira as pernas para o lado, fica com aquela confusão. Aí de vez em quando chega a visita, né? Na hora que você está fazendo, não visita, chega uma daqui, né? Mais para de tarde, está tudo virado. É isso que nós estamos vivendo agora. Mas é um processo. A gente não pode acreditar que o mundo não tem mais jeito. Não é assim? E até porque nós estamos com essa porta aberta. Tem pessoas que sabem, está escrito aqui na frente que é um centro espírita. Aí ficamos pensando naquele tempo dos irmãos lá de Jesus que viviam se escondendo dentro das tumbas para poder pregar o Evangelho, para poder estudar o Evangelho. Vejam as dificuldades que esses irmãos passaram. E nós estamos aqui. Se nós temos a arena, né, das redes sociais, eles tinham as arenas com leões. O que vocês preferem? Porque rede social, minha gente, participa quem quer, não é assim? Não se deem ao luxo de discussões vazias na rede. Gente, não dê. Não gaste seu tempo. Vai investir seu tempo em outra coisa. Assim, a rede social é bacana para nos relacionarmos, né? Rede, essa é a ideia. Assim? Mas as pessoas, como quase tudo, né, que o ser humano às vezes não compreende a sua utilidade, vai usar de forma errada. Assim? Muito bem. Falando de mediunidade, então, a mediunidade é aquilo ali, né? A qualidade, capacidade ou dom do médium, medianimidade. Isso aí é o que está lá nos nossos dicionários. Mas nós sabemos que é, sem sombra de dúvidas, uma das faculdades humanas mais extraordinárias, né? Que reúne capacidade de comunicação, como eu falei, que nenhum outro sistema de comunicação mais moderno é capaz de suportar. Porque nós vamos falar de um outro plano, nós vamos conversar com outro plano. E já comprovadamente, Kardec se utiliza do método também científico, e às vezes a gente fica pensando, mas Kardec colocou o espírito dentro do tubo de ensaio e ficou testando? Não. Ele repetiu o método de que você faz o modelo das entrevistas e você fica perguntando a vários espíritos, utilizando-se de vários médiuns, e as mensagens eram comuns. Era isso que Kardec... Por isso a gente fala do método científico. Porque às vezes a gente confunde, né, a ciência só com laboratório. Mas o método de repetição, por exemplo, né, por que a comida da nossa avó, né, da nossa mãe, às vezes é melhor do que a nossa?
Pelo método de repetição. E aí você vai falar assim, como é que você faz isso aqui? Ah, não sei, eu boto um punhado disso, um punhado daquilo, um punhado disso aqui, no final das contas fica uma obra de arte, né? Assim, a gente come aquilo, mas meu Deus, como é que pode? Eu tento fazer com receita e não consigo. É porque tem um jeito, né, que a pessoa vai pegando que daqui a pouco fica uma coisa extraordinária e que não tem, né, masterchef nenhum que consiga fazer. Verdade ou não é? Por conta da repetição. Vai fazendo de um tal jeito, por exemplo, grandes quantidades de comida. Eu acho extraordinário a pessoa que pega um panelão deste tamanho e faz um arroz solto. Tem parte com Deus, não tem? Fala a verdade. Tem parte com Deus. Porque um panelão deste tamanho, porque você não joga, né? Você não corta um alho, você joga um balde de alho, você joga um balde de cebola, um balde de não sei o quê, né? Você abre a caixa d'água para botar água naquele panelão, daqui a pouco solta o arroz, gente. Fala a verdade. Tem parte com Deus. Porque às vezes você vai fazer uma poronguinha deste tamaniquinho, né? Que depois para fazer pipa, ó, um espetáculo. Quem já fez pipa aí com arroz, sabe o que é, né? Tem parte com Deus. E a pessoa está assim, ó, não, porque essa semana fui lá no banco, na Caixa Econômica, uma fila danada, a pessoa está aqui assim, o panelão lá. Eu falei, a pessoa não está nem aí, tem que ter um pano de prato também, talvez seja esse o segredo, né? Um pano de prato no ombro, enxuga o suor, né? Aquelas coisas. E tá lá. E fica um espetáculo, não é assim? Também tem o amor. Tem o amor, tem a repetição, não é isso? Então nós vamos alcançar a perfeição, gente, é na repetição. É fazendo, refazendo. Então uma reunião mediúnica nunca será igual a outra. Nunca. E nós temos que entrar para a reunião mediúnica com a mesma disposição que entramos na primeira. Vocês lembram da primeira reunião mediúnica que participaram? Às vezes a gente foi feito por acaso, não é assim? Aí eu fui porque eu estava precisando, aí eu fui porque estava não sei o quê, né? Já tinha estudado, mas ainda não tinha frequentado. Então são tantas situações que na repetição nós vamos o quê? Aperfeiçoando. E o instrumento, quanto mais você toca o instrumento também, mais profissional você vai ficando, não é assim? A jovem estava tocando aqui, cantando. Pode dizer para mim se é verdade ou mentira. Né? Então você chega no ápice, né? E eu adoro as cantoras, né? Eu gosto muito de Maria Callas, né? Maria Callas tem uma que ela vai subindo, quando você acha que ela já subiu, ela sobe mais um tanto. E aquilo é de arrepio. Só de falar já me arrepio, porque eu gosto muito de Maria Callas. Acho que é La Mama Morta. Eu acho que é a peça. Sobe, quando vê, você fala assim, não, ela não tem mais voz para subir, sobe, né? Então, o que é isso, né? Essa repetição, esse trabalho, esse estudo? A mediunidade é a mesma coisa. Nós vamos fazer encontros de mediunidade, nós vamos estudar a mediunidade, nós vamos praticar a mediunidade, ainda não será suficiente. Mas nós, enquanto espíritos, temos que, da mesma forma que evoluímos no trabalho da reunião mediúnica, nós também temos que evoluirmos enquanto espíritos, né? Seguindo então, a mediunidade, propriamente dita, independe da inteligência, bem como das qualidades morais. Isso aqui, gente, é de uma profundidade, de uma preocupação muito grande. Porque a gente vai falar assim, mas o fulano de tal se perdeu na sua mediunidade, ou não soube praticar de forma adequada a sua mediunidade, mas uma coisa não depende da outra. E sempre nós vamos ver que no fundo era um espírito que está com certeza em aflição. O desequilíbrio vem por causa da aflição. Precisa de apoio, precisa de socorro. Não adianta a gente ficar falando, né? Porque esse médium, não, ele não é espírita exatamente não, porque ele faz isso, faz aquilo, para justificar que ele não é espírita. Que ele não estuda o espiritismo, não conhece o espiritismo. Porque inteligência e moralidade não estão diretamente associadas à mediunidade.
eu não preciso ser moralmente evoluído e capacitado e inteligente para ser médium. Ou que todo médium tem que ser inteligente e moralmente evoluído. Porque a mediunidade é uma qualidade orgânica, não é do espírito. O que vai fazer a diferença é como esse espírito vai lidar com a mediunidade. Que eu acho que é esse o grande desafio de todos nós. Médiuns ou não médiuns. Porque o trabalho de evolução espiritual, minha gente, é para médium e para não médium. Porque às vezes a gente fica assim, não, porque o médium, aí ninguém inclui o dirigente da reunião, né? Ninguém inclui o doutrinador, ninguém inclui o frequentador da casa espírita, só o médium que é o Cristo da situação. Não, todos nós somos necessitadamente, né, neste processo de evolução. Então é Kardec que está nos chamando a atenção para isso aqui. Em falta de instrumento melhor, pode o espírito servir-se daquele que tem à mão. Porém, é natural que para as comunicações de certa ordem, prefira o médium que lhe ofereça menos obstáculos materiais. Mas se a comunicação tiver que se dar, vai se dar mesmo que o médium, aquele cidadão, não esteja moralmente equilibrado. Por isso que nós vamos entender por que tem médiuns aí que ficaram famosos de cura, né, e que se perderam às vezes, porque o seu espírito está com problema. O problema não é do espírito que se comunica, porque ninguém duvida de que o fenômeno se deu. Não é assim? Pessoas doentes procuravam um médium e ficaram curadas. Agora, havia um problema no médium, né? Ou há um problema no médium. E aí, dado o seu livre-arbítrio, ele optou por utilizar, infelizmente, né, da sua mediunidade para assediar pessoas. Todo mundo sabe de quem eu estou falando. Não é isso? Ele precisa o quê? Prece, oração, luz, crítica. Ninguém precisa. E depois que a pessoa já está no chão, não precisa mais ser criticado não, gente. A gente precisa de orar, né? Então é hora de acolher e falar assim, não, meu irmão, assim como todos, muitos na história se perderam, né? Nós também já nos perdemos. Então cabe agora o quê? Orar, né, para se erguer. Olha o que Kardec está nos falando. Então a espiritualidade, na necessidade, pode se utilizar. Qual é o mundo ideal? O mundo ideal é que eu tenha conexão com uma pessoa que tenha uma capacidade intelectual, e quando nós falamos de capacidade intelectual, nós não estamos falando de grandes, né, de grandes QIs, de grandes inteligências, não. Nós estamos falando da possibilidade mental de se comunicar. Porque na idiotia, né, o idiota por natureza, né, pela dificuldade mental, não é possível se conectar, porque precisamos do elemento devidamente organizado. Se porventura o elemento se desorganizar, não se deve mais praticar a mediunidade. Assim? E não só nos aspectos físicos, mas também nos aspectos morais. Mas nem sempre nós temos a luz necessária quando nos desviamos moralmente, e aí achamos que devemos continuar insistindo na prática da mediunidade, quando na verdade deveríamos ter nos afastado dela. Não é isso? Muito bem. Segue então Kardec. Acresce outra consideração, que eu falava, né? O idiota muitas vezes só o é pela imperfeição de seus órgãos, podendo, entretanto, o seu espírito ser mais adiantado do que o julgue. Tens a prova disso em certas evocações de idiotas, mortos ou vivos. Ou seja, quando nós estamos lá no processo de comunicação, e também no livro Céu e Inferno, nós vamos ver casos, né, de espíritos que estavam ali limitados pelo corpo físico, né, na sua comunicação, na sua interação, no entanto eram grandes espíritos. E aí também um alerta que a gente faz, né, ao olhar para uma pessoa que passa por alguma dificuldade, alguma limitação física, não pensar que é um espírito que está ali em resgate. Um espírito que está ali numa expiação. E esse aí, imagina o que ele fez na vida passada, não é assim? A gente é muito imediatista, né? Olhou para o espírito ali encarnado, comprometido fisicamente, a gente já fala, e esse aí, ó, não foi fácil. E às vezes ele é um grande espírito que estaria exatamente para nos testar, né? A expiação, o resgate, a prova é dos seus familiares e da sociedade que está no seu entorno. Como é que nós estamos cuidando da pessoa que está com dependência ali física, né? Como é que nós estamos, enquanto governo, atendendo e dando oportunidade de tratamento àquela pessoa? Como que a família está acolhendo ou está abandonando essa criança para que alguém possa assumir? Entenderam a performance? Então, não necessariamente o espírito que está ali com uma dificuldade física, ele é, né,
a idiotia, ele não tem condições de se comunicar, não quer dizer que seja um espírito ruim, que seja um espírito equivocado, que seja um espírito em resgate. Tomemos muito cuidado com isso. Ah, não, mas na obra tal eu vi que o espírito estava assim. Sim, naquela comunicação, mas a gente não pode generalizar. Isso também é um outro risco. A gente lê às vezes um livro de André Luiz e acha que tudo é igual. Não é assim? A gente lê Memória de um Suicida e não entende, né, que há situações, né, não sei se tem advogados presentes, né, mas tem as atenuantes e tem as agravantes. Agora, você não sabe que situação que a pessoa se jogou. Tanto que está lá no Espírito, a pessoa vai tentar salvar uma outra vida, que está em risco, ela se joga para tentar salvar outra vida, ela morre junto. Isso é um suicídio? Exatamente. Então, cuidado, né, com essas coisas muito rápidas. Né? Não, porque se fez isso é por causa daquilo ali. E não, gente, a vida no mundo espiritual é bem diferente da vida aqui no corpo físico, hein? As coisas não são assim como a gente acha, tudo quadradinho, né? Na verdade, nem a vida que é. A gente aqui quer botar tudo dentro de caixa. Não é verdade? Muito bem. Livro dos Espíritos, melhor, Livro dos Médiuns, segunda parte, no capítulo 19. Seguindo, Kardec vai dizer o seguinte: de muitas dificuldades se mostra ensada a prática do Espiritismo e nem sempre isenta de inconvenientes, a que só o estudo sério e completo pode obviar. E isso, gente, nós vamos bater nessa tecla 543 mil vezes. Sem estudo, sem prática da caridade, não existe mediunidade. Ah, não, mas o que é a minha mediunidade, eu tenho que ir imediatamente? Não. A melhor coisa que você vai fazer para a sua mediunidade é educar-se enquanto espírito, para que você eduque a sua mediunidade. A gente fica assim, nós temos que educar a mediunidade. Eduque primeiro o espírito. Se você educa o seu espírito, você vai controlar a sua mediunidade. Ah, eu não consigo controlar a mediunidade. Consegue. Primeiro, estudo, esclarecimento, oração, caridade, fraternidade, auxílio na casa espírita. Quando a gente fala auxílio na casa espírita, envolve a faxina, né? Os médiuns da faxina não tem problema de obsessão. Não tem. Quando a gente faz os trabalhos de desobsessão, ou quer dizer, os trabalhos de faxina lá na nossa casa, né? Quem conhece manilha sabe, não sei se vocês sabem, manilha tem uns reatores, né? Uns reatores que recebem toda a energia solar, o sol manda para os reatores de manilha, manilha reaquece o calor do sol e distribui para o mundo. Então, é ali que aumenta a concentração do calor e distribui. Quando tem faxina lá, que é durante o dia, que tem que fazer uma capina, que de vez em quando tem lá, meu filho, olha, não fica um espírito. Vai todo mundo embora, porque não aguenta. Espírito obsessor, gente, não gosta de trabalho, não gosta de limpeza, não gosta de organização, não gosta de nada. Né? O ideal é que você não faça nada. E aí vai algumas irmãs, outros irmãos, que às vezes tem ali uma dificuldade física, né? Já são jovens há mais tempo, né? Como falava, e aí querem aprontar, depois tem que tomar aquele negócio, como é que chama? Dorflex, né? Cana do brejo, né? Sei lá, tomar uns canela de velho para aguentar o trampo, né? Mais vão. E sai de lá com a alma leve, não é assim? Porque isso nos transforma. Então você associa, né, estou exagerando aqui na faxina, tá, gente? Quem não conseguir não tem problema. Mas pode ficar ali na livraria, né? Pode ficar na biblioteca. Venha, participe, incentive, passa o café, distribui a água, né? Assim, faz o suco no dia da faxina geral. Esteja em atividade, né? Assim, vai visitar pessoas que estão idosas, vai cuidar de crianças que às vezes a mãe precisa trabalhar. Faça alguma coisa, opere, né? Se movimente. Isso nos faz muito bem enquanto espíritos e vai nos fazer também muito bem enquanto médiuns. É isso? Então está ali. E associado ao estudo, gente, não tem coisa melhor. E Kardec continua, né? Todo aquele que sente num grau qualquer, todos nós sabemos, a influência dos espíritos é por esse fato médium. Aí continua o que a gente para naquele ponto ali. Não é isso? Não, todo grau maior ou menor, todo mundo é médium. Beleza. Olha o que ele fala no restante.
essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, o quê? Um privilégio exclusivo. Então não somos privilegiados. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiuns. Em algum momento nós vamos sofrer a influência dos espíritos. Agora, há aqueles que vão sofrer durante muito tempo. Há aqueles que nem vão perceber a diferença entre espírito encarnado e espírito desencarnado. Tamanha a sua capacidade de evidência. Não é assim? E tem gente que só de falar e já fica com medo. Eu fico aqui tremendo. Eu gosto quando a gente atravessa ali. Tinha um cruzamento no centro do Rio que era mais movimentado. Hoje não tanto, porque mudou muito ali a Rio Branco, né? Mas aqueles que já estiveram no Rio, quando não tinha o VLT no Rio, que a Rio Branco era aquele espetáculo, então até acho que uma abertura de uma novela mostrava isso naquela velocidade. Você vai em São Paulo, qualquer grande centro, né, de cidade, quando você tem um cruzamento muito grande, e aí você fica com aqueles, né, um tantão de gente do lado de cá, um tantão de gente do lado de lá. E aí quando você atravessa, você não sabe quem está vindo de lá, se está encarnado, se está desencarnado, né? Tanta gente vai para lá, tanta gente vai para lá, né? Então segue a vida, é porque é espírito, né? E a gente às vezes fica muito preocupado. A gente vê às vezes, e fulano, esse dia eu vi fulano, não, fulano já desencarnou faz tempo, mas eu vi, né? Então quer dizer, não quer dizer que a pessoa esteja morta. Agora, eu tenho que compreender que não é um privilégio para mim, para muitos será uma tormenta. Para muitas pessoas vai ser uma tormenta, porque como é que eu vou desenvolver a mediunidade? E a gente também tem que tomar cuidado com isso, né? Não, se é médium, tem que desenvolver a mediunidade. Aí o irmão nasce numa família evangélica. E aí? Como é que faz? Ah, não, mas ele tem que desenvolver a mediunidade porque ele pediu lá na espiritualidade. Tá, então me dá a solução aí para o cidadão, para a cidadã. Como é que vai fazer? Ah, não, porque na igreja dele, não é toda igreja que está ainda, né, ou já está utilizando isso da mediunidade. Uma boa parte delas já está, mas a maior parte ainda não está. E aí como é que faz? E aqueles casos em que o médium é espírita, ou o homem ou a mulher é espírita, e o cônjuge, né, não é. Ah, mas eu tenho uma mediunidade, eu tenho que trabalhar. Sim, mas você vai ter que se equilibrar com a relação familiar. Assim? Então, temos que olhar sempre com muito cuidado e dizer assim, não, se a pessoa tem um compromisso de assumir a mediunidade, que ele tenha a bênção de poder cumpri-la. Nem todo mundo vai poder. Então, agora, é por conta disso que ele vai ser condenado, né? Eu até coloquei que é o umbral eterno, porque veio tinha que fazer a mediunidade, trabalhar a mediunidade e não trabalhou, mas às vezes a pessoa vai trabalhar essas energias em outro campo. Vai se desenvolver nas artes, vai se desenvolver na ciência, vai se desenvolver na educação, vai trabalhar em prol dos mais necessitados, dos mais aflitos, porque a sua família não está lhe permitindo ser médium. Porque ser médium, gente, é um compromisso muito sério. Ah, mas eu posso ser médium e deixar de ser médium? Bom, a própria mediunidade pode ser suspensa. Está lá no livro dos médiuns. E por vários motivos. Ah, porque será que eu não estou de bem com a espiritualidade? Não. Você tem um tempo para cumprir. Cumpriu aquele tempo, fique à vontade. Ah, vai sair da reunião? Não, pode virar médium de sustentação. Não é assim? Agora, também tem o outro lado que às vezes eu não vou poder praticar a mediunidade como eu gostaria de praticar. Então é sempre o quê? Observar o bom senso. Não é isso? Porque nós sabemos, e Kardec trabalha lá no livro dos médiuns, sobre os benefícios, né? Vamos falar um pouco dos benefícios agora, dos inconvenientes e perigos. Né? Kardec tem um capítulo que fala dos inconvenientes e perigos da mediunidade. Falando sobre os benefícios, a gente pode dizer que é o quê? É uma oportunidade de trabalho, primeira coisa. Não é assim? Então, aquele dia, aquele compromisso de estar na casa espírita, de auxiliar os necessitados, de me auxiliar também, porque o fato de estar na mediunidade, eu começo a me educar mentalmente. A gente começa naquele dia da reunião mediúnica, não é assim? Olha, no dia da reunião mediúnica, deve-se evitar isso, deve-se evitar aquilo, deve-se evitar não sei o quê. Agora, tem coisas que a gente evita no dia da reunião mediúnica que a gente deveria evitar todos os dias. Todos os excessos. E eu não estou falando só de alimentação, não. Não? Que alimentação também nós já estamos no outro patamar. Nós já estamos entendendo que tem coisas que não dá mais para a gente comer.
É isso? Como disse esse dia um nutricionista, está embalado, tem uma validade muito longa, filho, corre disso. Se está embalado, tem uma validade muito longa, tome cuidado, né? Então, o processo de educação alimentar vai nos auxiliar o próprio espírito. Agora, o processo de educação mental, processo de educação lingual, né? Essa bendita que de vez em quando age por si só, verdade ou não é? Tem hora que daqui para fora é um perigo, porque não pensa, não chega nem aqui, daqui ela já sai, não é isso? E aí, como diz o dito popular, flecha lançada é a palavra falada, acabou. Se você lançou a flecha, filho, você não tem como voltar com ela. A palavra falada é a mesma coisa. Às vezes depois você vai até tentar reparar, mas olha, o estrago às vezes é o vaso quebrado. Você pode até colar ele de novo, mas vai ficar aquelas marquinhas, não é isso? E normalmente quando quebra, aquela pecinha que estava faltando para completar a borda, foi para debaixo do sofá, não é isso? E aí só no dia que você mudar daquela casa, se mudar, é que vai achar, puxa vida, o pedacinho que estava faltando, não é assim? Então não é a mesma coisa. Então é uma oportunidade de trabalho, é uma oportunidade de desenvolvimento espiritual, é uma oportunidade de acolhimento, é uma oportunidade de aperfeiçoamento, é uma oportunidade e não castigo. A gente também tem que tomar cuidado com isso. Ah, porque não? Porque eu tenho a mediunidade, eu tenho que trabalhar? Sim, mas no equilíbrio. Sempre no equilíbrio, com conhecimento, com ponderação, sem afetação. O médium educado é aquele que não vai bater na mesa, que não vai chutar a cadeira, que não vai espancar o outro que está do lado. Espanca, gente. Temos situações que o famoso seria cômico se não fosse trágico. Doutrinador se atracar, né, com o médium por causa do espírito. Estapear um ao outro. Gente, esse mundo de mediunidade tem cada coisa que se a gente ficasse aqui a manhã inteira só contando casos, né, que a gente tem contato, de ter informação, o negócio é muito sério. Então, assim, ou eu me educo com o espírito, porque se eu, espírito, sou descontrolado, o espírito que se manifestar em mim descontrolado vai achar campo fértil. Se eu sou aquela pessoa que nas discussões eu dou pancada na mesa, que eu dou soco na mesa, chuto cadeira, na hora que o espírito vier se comunicar, você acha que eu vou me conter? Não. Eu sou desequilibrado igual o espírito. Porque o espírito é que é desequilibrado, não é assim? Não é, não. Então, ele pode vir muito forte? Pode dar aquela vontade de bater, a gente pode até bater, mas isso não pode ser uma prática. Do médium levantar, chutar a cadeira, agora é comigo. Ué, não pode. Ah, não, mas eu não consigo. Interrompe a comunicação. Suspende a comunicação. Ah, não, mas eu não consigo. Então estuda. Controle-se. Mas controle-se faz o exercício. Controle-se mais na vida e vê se você não vai conseguir se controlar mais na reunião mediúnica. Porque é efeito, gente. É efeito, né? Não é causa. É efeito. Então, se eu sou uma pessoa equilibrada, pode acontecer? Pode, gente. Não estou dizendo que não acontece. Um soco escapar em cima da mesa? Pode. Vai acontecer? Vai. Aí o doutrinador já, meu irmão... Porque se ficar insistindo demais o espírito, o doutrinador deve conversar com quem? Com o médium. O médium pode ajudar. Meu irmão, André, por favor, ajuda. Aí se a pessoa fica naquele ponto, interrompe a transmissão. O que não pode é ficar numa situação tão descontrolada que ninguém consegue entender o que está acontecendo. Porque essa não é a função da reunião mediúnica. Por isso é que se combina. É uma reunião de 10, 12 pessoas, 2 comunicações simultâneas. Ah, não, mas eu não consigo, aí dá 3, aí entra 4. Aí fica aquele bolsa de valores, ninguém entende nada, não é assim? E aí o médium não se controla e ele acha que ele tem que falar mais alto para poder todo mundo ouvir. Gente,
Ah, não, mas você está falando, mas eu não consigo controlar. Você vai conseguir. Sabe aquela coisa de criança que fala assim, não, eu não consigo andar de bicicleta? Você vai. Todo mundo que se propõe a aprender a andar de bicicleta, anda de bicicleta. Todo mundo que aprende a dirigir vai passar na prova do Detran. Passa. Você tem que querer, não é assim? Então, é uma oportunidade, gente. Papai do céu nos oportunizou a mediunidade. Então eu posso segui-la, posso vivenciá-la com alegria, com satisfação. É isso que a gente tem que lembrar. Lá nos livros dos médiuns, ainda no capítulo 18, Kardec vai dizer o seguinte, sobre aqueles inconvenientes, né, os escolhos da relação da mediunidade. A mediunidade é uma anomalia, não é uma patologia. Kardec coloca isso para lá. É algo diferente daquilo que nós conhecemos no mundo cotidiano, mas não é uma doença. O médium não é um doente. Tá? Então a mediunidade não traz doenças também. E aí é outro ponto. Ela pode causar fadiga como qualquer outra atividade, por isso o bom senso. Há religiões que também se utilizam da mediunidade, em que o médium fica às vezes incorporado muito tempo, mas é característica daquela doutrina. No nosso, não é. A reunião mediúnica normalmente é o quê? De 1 hora, 1 hora e meia no máximo. Não é assim? Então, ela mais ou menos é 1 hora, 1 hora e meia de reunião. Não mais do que isso. E assim, sem contar que as comunicações mesmo, não vai ser o tempo inteiro. Mas a gente sabe que tem casas espíritas que o espírito fica ali conectado ao médium e durante muito tempo fica ali dando, né, consultas, fica falando. Isso é uma outra realidade. Doutrina espírita é uma comunicação. O espírito chega, se comunica, esclarecido, recebe aquela dosagem, né, de energia animalizada. Às vezes toma um passe. Na hora que ele está comunicando lá, o esclarecedor pode aplicar um passe naquele momento pensando no espírito. Ele é energizado e volta para a espiritualidade. E todos aqueles que estavam ali no entorno também são atendidos. Vamos lembrar de Dona Ivone Pereira falando daquele episódio, não sei se em Recordações da Mediunidade ou Devastation do Invisível, de um espírito que tinha se suicidado e que precisava ter o choque anímico, né? O choque com o corpo físico para reagrupar o seu perispírito, porque a sua desencarnação se deu, porque ele se jogou na frente de um trem. Então, mentalmente ele espedaçou-se, né? Física e espiritualmente. Então, na cabeça dele, ele esparramou exatamente como o corpo. Precisava reagrupar aquilo tudo no choque anímico. Neste contexto, foi formada uma arquibancada no entorno da mesa, uma arquibancada, para que outros espíritos pudessem ser trazidos, para que no momento em que aquela reconexão fosse feita, os outros que estavam em volta pudessem perceber também como se dá. Tamanha é a responsabilidade da reunião mediúnica. Assim? Então nós estamos preparados. É uma oportunidade de socorro, mas que gera um desgaste. E se eu chegar numa fase que eu já não dou mais conta, eu posso me afastar. Não é pecado. É porque a gente ainda fica muito... nós vivemos muito na cultura do pecado, né? Da culpa. Não, você é culpado, por isso que você está aí nessa mediunidade, né? E aí sempre aquelas coisas, não tem problema não, né? Deus está vendo, né? A gente dá conta com um Deus vingativo. Verdade ou mentira? No fundo a gente, não tem problema não. Isso aí, ó. Deus não dorme. Não é assim? A gente já logo, Deus é que vai resolver. Ué, peraí, que história é essa, né? Outra coisa, a abstenção necessária quando preciso, já falava, né? Não causa condenação ao umbral, né? É o piso que está quebrando, gente. Acontece em todos os lugares. Veja bem, a abstenção necessária porque, por exemplo, a pessoa está com alguma doença, né? Com alguma dificuldade. O doente ele tem que receber energias e não doar energias. É quando a pessoa é médium da casa, né? Aplica o passe nas reuniões públicas. Essa pessoa, se está passando por alguma dificuldade, ele tem que tomar o passe. Mas aí tem médico que diz assim, não, eu estou, né? Às vezes ali, coitado, se arrastando, não, eu tenho que aplicar o passe, porque se não aplicar o passe, não, meu irmão. Você precisa receber energia.
Da mesma forma, a pessoa que está passando por algum processo de doença, na nossa casa aconteceu isso agora recentemente. Uma irmã que passou por um processo de saúde, de doença, melhor dizendo, e precisou se afastar da reunião mediúnica. Porque não só por fato dela não ter condições físicas, até que ela ficou muito bem, graças a Deus, no processo, já passou lá as suas radioterapias, né? Passou todas essas fases já, e já está voltando às atividades da casa, porque tinha dias que ela estava no atendimento, né? E ela não podia participar da reunião. Então ia ficar uma semana vinha, a outra não vinha, depois 2 não vinha. Então, não, minha irmã, fica lá, nós vamos ficar orando por você aqui, e você participa lá dos estudos da casa. Ela continuou participando dos estudos, né? Frequentando os nossos estudos virtuais, principalmente, porque no pós-pandemia, nós só voltamos com uma reunião pública. Nós temos 2 reuniões públicas na nossa casa, quem conhece sabe. É quarta-feira à noite e sábado à tarde. Sábado à tarde nós voltamos para o presencial. Quarta-feira à noite nós preferimos continuar pela internet. Então ela continuava, tem estudos, tem uma série de coisas que nós fazemos pela internet. A nossa irmã pôde acompanhar. Agora que está bem, está reequilibrada, vai voltar ao processo de participar da reunião mediúnica. Então, se houver alguma necessidade, pode se afastar sem medo. Kardec vai falar também que a mediunidade não produz a loucura. No entanto, devemos estar atentos à predisposição, porque ela, como qualquer outro elemento na vida, né, se a pessoa tem a predisposição a ter um problema psíquico, ele vai se manifestar, mas a culpa não é da mediunidade, tá certo? E a gente também lembra que, em estando encarnado, nós precisamos contar também com os aspectos da medicina. Então, às vezes, a pessoa também tem que tomar cuidado, porque o que você está ouvindo não é espírito, é a sua mente, né? Tomemos muito cuidado com isso. A esquizofrenia, por exemplo, é um caso que merece tratamento, né? Acolhimento, mas convém que a pessoa não vá participar de reunião mediúnica. Então, não vai a mediunidade não produz loucura. Se a pessoa já tem predisposição, é outra coisa, e aí qualquer dificuldade. Quantas pessoas que têm problemas depois psíquicos, às vezes por conta de uma decepção amorosa, né? Que é uma coisa que não tem nada a ver com mediunidade, mas a pessoa perde o prumo completamente. E às vezes é porque terminou o relacionamento, porque a outra pessoa foi viver com a outra, não, porque desencarnou. Desencarnou, a pessoa não aceitou aquela condição, ela entra num processo depressivo, entra num processo de ansiedade, fica doente, porque não consegue trabalhar essa dificuldade. Então, o problema é porque ele é médium? Não. A mediunidade não procura, não promove, né? Não produz loucura. Aí aqui ele também fala sobre o desenvolvimento da mediunidade versus mediunidade espontânea, o caso das crianças. Porque lá diz o seguinte, não se recomenda trabalhar ou desenvolver mediunidade em crianças, do modo como nós adultos ou jovens fazemos. A gente estuda a mediunidade para trabalhar na reunião mediúnica. Mas acontece das crianças que já têm mediunidade espontânea. E aí nós vamos lembrar do Chico, que desde pequenininho já tinha a sua mediunidade. Este caso é educação, não é assim? Mas não é levar a criança para a reunião mediúnica. É educar, estudar o Evangelho, esclarecer, acolher, não é assim? E aí conversar com o anjo da guarda da criança, olha, ele ainda é muito novo, não tem condições de ficar nessa mediunidade, não é assim? Ou, se não tiver jeito, né, participe com a criança de evangelização infantil, esclarece aquele espírito que está ali, aquela mediunidade, às vezes até vai cessar na infância, às vezes vai continuar para o resto da vida, mas pode acontecer de na infância mesmo encerrar. E quantas crianças não têm lá seus amiguinhos imaginários, né? Isso todas elas têm. O que a gente só precisa ter é esclarecimento de que às vezes a criança vai falar, como aí também tem o caso lá do Divaldo, quando ela fala, mãe, tem uma dona aqui querendo falar com a senhora. Mas quem é essa dona? Ela disse que é fulano de tal, já morreu, mas ela está aqui. Não é isso? Como? Ela mandou dizer que está assim com essa roupa. Você lembra desse, né? Tem a história lá? É uma roupa assim, assada aí, que a mãe dele falou, peraí, tem uma coisa diferente. Né? Então, uma coisa é a criança ter mediunidade de forma espontânea, a outra coisa é provocar mediunidade em criança, né? Ou colocar a criança para estudar. Por que não deve ir para a reunião mediúnica? Porque, dependendo do espírito que chegue lá, pode chocar uma criança, não concorda comigo?
choca a gente adulta. Tem adulto que não quer voltar nem que ele pague fortunas em barra de ouro para uma reunião mediúnica por causa de um espírito que teve lá, né? E quando você é esclarecedor, de vez em quando vem um desafeto seu do passado, você está aí, com essa pose toda, né, danado? Eu sei o que você fez na reencarnação passada, não é isso? E aí o que o esclarecedor faz? Briga com o espírito? Não. Olha, meu irmão, realmente, você tem razão. Eu não fui, uma boa bisca. Eu não prestava. E até hoje eu confesso para você que de vez em quando eu quero escorregar na casca de banana. Mas hoje eu quero ser melhor. Eu quero me modificar. Não, você ainda é tudo conversa fiada, talvez seja, mas eu já não quero mais ser o que eu fui no passado. E aí, se não der jeito, outro esclarecedor vai dar conta, de cuidar ali. Leva aquele irmão, querer o bem. Não é assim? Porque provavelmente vocês ficavam abraçados lá, nas farras, nas noitadas, todo mundo ali abraçado. Não querer irmão, não é isso? Outra coisa, atenção também aos assédios espirituais. Ali não é sei, não, seria em seu e no seu entorno, né? Então, pode acontecer nos aspectos familiares, por exemplo, Às vezes o médium vai ter mais desafios dentro da sua família do que na própria casa espírita. Porque assim, nós devemos iluminar a todos, por isso a importância do Evangelho no lar. Mas a minha família não é espírita, não tem problema. Pega a Bíblia, leia o Evangelho. O que é o Evangelho no lar, minha gente? Senão um momento de oração em família. É isso. Mas tem que ser o Evangelho segundo o Espiritismo? Não. Pegue um livro que seja comum, A Bíblia, por exemplo, leia lá um trecho do Evangelho. O Evangelho de Marcos, Mateus, Lucas, João. Tem tanta coisa maravilhosa. Você está falando sobre Jesus. O mais importante é aquela harmonização entre a família. Equilibre-se, Equilibre a si mesmo e equilibre também aqueles irmãos e irmãs que estão ao seu lado, não é isso? E aí, a nossa recomendação principal: vigiai e orai. E aí é o próprio Jesus que nos disse isso: vigiai e orai. E é nesta ordem, tá, minha gente? É vigilância e oração, para que nada nos suceda de mal, não é isso? Então, aquele que está vigilante, ele está atento, ele sabe o que vai acontecer e ele pode se defender. E depois eu posso orar. Então, o nosso trabalho, a nossa atividade, o nosso pensamento tem que ser nesse sentido, tá certo? Então, a primeira parte nossa é focada nisso. Depois, na continuação, nós vamos falar um pouco mais sobre mediunidade e evolução do espírito, não é isso?